Como é que fica uma mulher quando ela precisa retirar o útero em relação a tudo isso que eu explico aqui na ginecologia emocional? Então quer dizer que agora ela não tem mais todas as potências, essa conexão com o feminino, porque ela não tem mais o útero, que é o verdadeiro coração? É isso que a gente vai conversar na ocitocina de hoje, tá? E a partir dessa segunda, dia 5, ao vivo ocitocina, agora só no Instagram, tá? As outras redes, as fanpages, YouTube recebem o replay. Então, se você quer participar ao vivo, tá aqui ao vivo, é só no Instagram, a partir dessa segunda, dia 5, tá? Bom, então vamos lá. Eu acho que antes da gente começar a falar sobre como ficam as mulheres depois da retirada do útero em relação a todos esses conhecimentos, vamos pontuar que a necessidade de fazer uma histerectomia, de retirar o útero, ela é assim, o remédio. Ela é a última instância que precisa ser observada e assim, é para casos raros, tá? O que a gente tem visto hoje são muitas mulheres com um diagnóstico de mioma, uma endometriose que nem é tão severa quanto outras que a gente tem acesso, terem a histerectomia como uma alternativa. E na verdade, a retirada do útero, ela não pode ser uma alternativa, porque ela não é uma alternativa. Ela é quando nada resolve o problema e essa mulher está tendo problemas muito graves, muita dor, seja qual for a patologia que ela tá, e aí a qualidade de vida dela tá absolutamente comprometida. Então é um momento em que a paciente está assim, ou eu continuo com o útero e continuo nesse sofrimento que eu tô, porque a gente já tentou de tudo, eu já passei por vários médicos, já vi várias opiniões, já entendi sobre a parte psicossomática, né? Ou é isso, ou não pode ser, se nada funcionar eu vou tirar o útero. Acontece que tem toda uma investigação só da parte clínica bem ampla antes disso ser apresentado como uma alternativa. E um caminho de entender esse diagnóstico e como resolver que requer uma atenção mesmo dos médicos, de uma equipe que esteja acompanhando essa mulher, né? A histerectomia é em casos extremos. Eu vou falar para vocês que desde 2013 que eu faço esse trabalho, somente uma mulher que eu recebi que realmente eu falei, olha, tira porque vai melhorar a sua vida. E aí a gente vai fazer um outro trabalho para você se reconectar com toda essa energia desse centro uterino. Então, quando vocês ouvirem de algum médico, algum especialista, talvez tenha que retirar o útero, nunca pegue isso como uma alternativa, a não ser que você tenha autoconhecimento cíclico e saiba a origem emocional do problema, você já tenha passado por no mínimo 3 médicos e os 3 deram essa recomendação. Você tem que somar tudo isso que eu tô falando, tá? Você já passou por toda a bateria de exames possível, você já alinhou a sua nutrição, a sua alimentação com um nutricionista especialista em hormônios naturais, que vai olhar essa questão ginecológica, que está totalmente atrelada à alimentação. Se você não passou por todo esse percurso, você não pode ter histerectomia como uma alternativa. Mas o meu médico tá batendo na tecla. Você confia no seu médico? Ok, você vai fazer o que ele tá falando. Mas eu tô te dizendo que existe aí um passo a passo para você ver se isso é uma alternativa para você ou não, antes de retirar, tá? Uma outra coisa também importante é que após a retirada da histerectomia, as mulheres têm ficam um pouco deprimidas. E elas não sabem explicar por quê. E isso é normal, né? Porque se você lembrar que o seu útero, ele tem um papel chave no seu feminino, ele é um órgão que tá aí no seu corpo e que só ele vai te trazer potências, autoconhecimento, fazer você viver o seu ciclo ao longo de todos os meses, é natural que todo o seu campo emocional, energético e até espiritual esteja vivendo um luto.
esse luto, ele não é consciente em você. Não é uma coisa que você tá alerta, tá pensando e tá sabendo. Ah, eu tô assim porque tá vivendo todo um luto com a retirada desse órgão, né? Se pra gente tirar um apêndice já é algo que fazia parte do corpo e todo o sistema ali vai sentir, imagina quando você vai tirar um útero, que é o símbolo da vida, que é o teu mapa comportamental, que responde prontamente as questões da sua vida femininas e masculinas, né? O que não vai acontecer aí, o que não vai reverberar em tantos campos, né? Então, as mulheres que retiram útero descrevem uma melancolia, se sentem deprimidas, ficam estranhas. É natural isso, né? E aí, vamos lá então. Como é que ficam as mulheres após a retirada do útero, com todas essas potências que o útero guarda e influência lunar, já que não tem ciclo, né? Essa é a questão que mais vem. Então, assim como as mulheres que passaram pela menopausa, né? Que elas têm a lua no céu regendo suas fases sem ter ciclo, as mulheres que retirarem o útero vão seguir a lua que está no céu. Então, por exemplo, hoje a gente está numa lua minguante, né? Então, uma anciã que já passou pela menopausa, ou uma mulher que passou por uma histerectomia, ela vai estar na influência da lua minguante, como se a fase do ciclo, a lua interna dela, fosse a minguante, período pré-menstrual. E é essa energia que vai reger. Então, ela vai estar desacelerando, ela vai estar se recolhendo, entrando em meditação nesse período que vai trazer muitos insights para ela, para a lua nova que vai chegar, independente do fluxo, tá? Então, essa mulher, ela vai fazer a sua percepção da influência lunar e olhar para o seu ciclo, né, que não tem mais menstruação, a partir da influência da lua que está no céu. É muito importante que as mulheres que passaram pela histerectomia participem do workshop de ginecologia emocional. Por quê? Inclusive tem uma mensagem bem grandona na página de inscrição. A próxima turma, a turma 19, vai abrir inscrições dia 19 de julho, tá? Logo depois da exibição da websérie Somos Lua. Aliás, quem não se cadastrou para receber os episódios, a gente vai liberar o episódio 1 na próxima segunda, dia 12. Então, vai no link da bio, que tá na descrição do nosso Instagram. Se você tá vendo o replay em outra rede social, você vai ver algum link por aqui, tá? Mas você tem que se cadastrar para você poder receber esses episódios. E lá vocês vão ter acesso a muitas outras informações para já colocar em prática e de graça. Mas as mulheres que passaram pela histerectomia, eu recomendo muito que elas venham para o curso. Por quê? Porque elas precisam fazer a investigação da origem emocional que ocasionou a patologia que acabou por consequência numa histerectomia. Vejam bem, se o útero responde prontamente a tudo nosso emocional, espiritual, a nossa condição como mulheres vivendo, a nossa história de vida e até a nossa ancestralidade, olha como que isso é profundo e amplo, né? Se ele não está ali mais, e você não sabe identificar qual foi a raiz do problema que ocasionou essa histerectomia, você vai continuar repetindo o padrão de comportamento, ou continuar com essa circunstância emocional que fez um rombo aí na sua alma e somatizou naquele órgão, né? Você vai continuar repetindo tudo e o útero não tá ali mais para ficar te mandando as mensagens. Porque antes de um problema se agravar e chegar numa histerectomia, essa mulher já estava tendo uma série de problemas ginecológicos, dores, irregularidades. E isso, se ela não passou, fez uma via sacra num monte de especialista para descobrir o que ela tinha. E aí o médico
que se sente no dever, que a mulher chega lá e fala, olha, eu já fui, não sei quantos médicos, já fui nisso, já fui aquilo, ninguém descobre. Essa pessoa que tá ali, ela se sente no dever de ter uma solução. Só que às vezes ela não tem. E aí o que ela fala? Olha, no seu caso é só esterectomia. Mas não é. Mas, mesmo com todas essas mensagens, até chegar nesse ponto de fazer esterectomia, se você não entende a raiz emocional, o seu corpo vai começar a somatizar de novo isso. E sem o útero ali que responde prontamente, você vai começar, isso vai somatizar em outros órgãos, vão desencadear outros problemas que não são de ordem ginecológica e você pode levar mais tempo para descobrir. Porque, gente, tudo o que está falando a respeito da nossa vida vem para o útero, vem para o sistema ginecológico e ele fala na hora, altera o ciclo, você sente dor durante a ovulação, a sua TPM muda, o teu fluxo muda, você começa a sentir desconfortos no corpo que você não sabe que está atrelado ao seu ciclo, mas isso está sendo resultado do que você está vivendo no teu mês. Então, sem o útero ali, sem a mulher saber quais comportamentos ela tem que mudar para não continuar com essa somatização, que é a cura da vida dela, entender esses padrões de comportamento, o que rola? Vai começar a desencadear outras doenças em outros órgãos, né? Então, é muito importante que as mulheres que passaram pela esterectomia participem do curso e cheguem nessa investigação. E tem mais, tá? As mulheres que passaram por uma esterectomia em idade fértil, elas sofreram uma menopausa precoce. Uma menopausa ocasionada pelo fato de não ter útero. Tem mulheres que têm útero e precisaram retirar ovários e trompas, que é um caso da minha família. Aí a mulher tem útero, mas tem menopausa precoce. Porque sem óvulos e ovulação, ela não tem ciclo. Então caracteriza-se uma menopausa precoce, mas a gente sabe qual é a causa. Foi a retirada do órgão responsável por esse sistema, né? Então, quando a gente olha para toda essa questão da esterectomia, a gente precisa lembrar que uma mulher em idade fértil que ainda estaria menstruando, se não fosse a retirada do útero, ela pode plantar a lua. Como se ela não tem fluxo menstrual? Eu ensino como criar essa lua, como plasmar uma espécie de uma menstruação, que não é através do sangue menstrual, para ela fazer esse ritual, né, milenar, que vai ajudá-la a se reconectar com todas as potências do útero, se observar nas luas e tudo mais. Então, em resumo, qualquer mulher que tenha passado por uma menopausa precoce ou que tenha passado por uma esterectomia, ela precisa saber a origem emocional para não continuar somatizando os padrões de comportamento, as situações que ela viveu ou que a família dela viveu em outros órgãos, e ela pode fazer o seu diário do ciclo com base na lua do céu, com todas as anotações, e ainda durante o período menstrual plasmar, né, criar da maneira que eu ensino, a plantar a lua, que não é através do sangue menstrual, mas para começar a criar toda essa conexão energética com esse centro de poder uterino. Lembrando que o útero é um músculo, é um órgão, né? E não é que seja ele está ali, então com ele eu tenho uma intuição vibrante, eu tenho os meus insights, eu tenho toda aqueles sextos sentidos, que eu já digo que são sétimo, oitavos e nonos aqui na ginecologia emocional, que estar em conexão com o ciclo nos oferece. Não significa que ela perde isso. O que ela precisa fazer é esse movimento em direção à vida dela, à história dela, à condição dela como mulher, para identificar todas as situações que ela tem vivido com o corpo, né? Até acontecer essa esterectomia, a remoção dos ovários, ou seja lá o que for, né? Porque é nesse movimento que ela vai estar se colocando como mulher, filha, mãe, se for o caso, em conexão com o seu feminino. O útero não está mais ali, mas o centro energético permanece. Quantas mulheres têm útero e estão com o centro energético nulo?
por desconhecerem isso que eu tô falando, ou por usarem contracepção hormonal que bloqueia o ciclo? Para mim, é mais difícil uma mulher que bloqueia o ciclo com hormônio viver essa reconexão do que uma mulher sem útero que não tem menstruação viver essa reconexão. Aliás, é possível para todas, menos para quem usa pílula, para quem usa DIU hormonal, para quem tá com hormônio no corpo. Porque o problema todo não é só bloquear o ciclo, é estar com os hormônios naturais bloqueados, jogando hormônio sintético no corpo por conta de contracepção hormonal. Então, não é certo a gente pensar que a mulher que não tem útero vai perder toda a sua feminilidade, essas potências. A única coisa que ela precisa é fazer um movimento que todas em idade fértil e que ciclam deveriam fazer, que é esse aqui que vocês estão fazendo. Entendendo esse conteúdo, entendendo que se trata o ciclo, entendendo que menstruação é muito mais do que sangrar todo mês, entendendo que TPM não é uma chatice, são recados sobre coisas que você precisa mudar, então cai aí a autorresponsabilidade, né? E enfim, tô vendo que vocês estão escrevendo aqui. Sempre falo isso para muitas mulheres que conheço, que não prestam atenção nos ciclos por causa disso. Que lindo. E quando faz laqueação das trompas, também passei mal. Quando você faz uma laqueadura, você tá o quê? Mutilando um sistema, né? É uma mutilação que se faz. Então, pode acontecer várias coisas no âmbito emocional? Sim. Porque, de novo, é um sistema que tá ali perfeito, funcionando. Aí vai lá, corta as trompas ou faz qualquer outra coisa, né? Nem sei hoje que tipo de laqueadura tem, porque não é uma coisa que eu falo, que eu trabalho, que eu oriento, né? A minha fala é que sempre a mulher que tem autoconhecimento cíclico, que cai nessa informação, ela não precisa da laqueadura, ela não precisa dessa mutilação. Mas não deixa de ser uma mutilação no sistema, né? Então vai reverberar um certo luto, né? Por quê? Porque esse sistema, ele tá bloqueado. Fez a laqueadura, tá tudo certo, né? Não é pra ficar agora, ai, porque eu fiz, que não sei o que, se eu soubesse disso antes. Fez porque você precisou fazer e tá tudo certo. Então, assim, procura realmente absorver, vem pra websérie, entende o que seriam as fases do ciclo, começa a plantar a sua lua, porque você tem ciclo, você tem menstruação, né? Então, começa agora, não a olhar, eu não deveria ter feito, agora eu tô ouvindo isso, eu não precisava ter tirado o útero. Então, já foi, gente. Na vida não acontece nada do jeito que não é pra ser e nem vai acontecer o que também não é pra ser, né? Então, se você tá me ouvindo agora e tomou pílula a vida inteira e só tá tirando agora, tá no seu tempo, é agora. Já fiz laqueadura, eu tô entendendo isso agora. Tava no seu tempo, tá tudo certo. Agora você vai ver o que é possível fazer para você desenvolver essa conexão, essa reconexão, né? Entre outros casos que sempre chegam para mim, se eu soubesse disso antes, não sabia isso antes porque não era para saber. Cada mulher tem seu processo, tem seu caminho de aprendizado, né? Eu também, imagina, eu que tô aqui falando para vocês, eu fiquei 17 anos tomando pílula, achando que a pílula era maravilhosa, que fazia bem para minha pele, que ela me ajudava. Entendeu? Olha o que eu falo hoje, é totalmente o contrário, eu não tinha informação. Eu vou ficar aqui lamentando que eu fiquei 17 anos tomando aquela porcaria por um erro médico, inclusive, de diagnóstico? Não. Com 31 anos eu acordei pra vida, corri atrás e tô com 40, olha, fazendo o que eu faço. Eu parei minha vida e vim fazer só isso. Então, gente, sempre é tempo. Eu tenho mulheres que recebem os meus e-mails semanais com 60, 66 anos. E elas estão absorvendo um conteúdo para mulher cíclica, porque eu não tenho um conteúdo abrangente, gigante ainda para menopausa. Eu vou ter. Mas isso também depende do meu processo interno, né? Então, sem lamentação, é simplesmente agradecer o que foi, entender que por algum motivo tudo que passou te trouxe aqui, você tá ouvindo tudo isso que eu tô falando agora, né? E olhar o que eu posso fazer agora então para eu resgatar tanta coisa que as minhas doenças ginecológicas estavam tentando me mostrar e eu não sabia, né? Olha aqui a Fabiana, eu agora aos 46 estou amando e acho que essa era a hora. Exatamente, exatamente. Essas mulheres que já passaram pela menopausa, já têm 60 anos, que me seguem, o que elas estão entendendo? Elas estão entendendo na fase certa da vida delas, toda a história com o feminino delas. Elas entendem por que elas tinham problema com a menstruação, elas entendem por que elas tiveram mioma, elas estão entendendo e tudo isso está ajudando
Tá ajudando-as a perceber qual é o lugar no mundo em relação a pai, mãe, que tem tudo a ver com o princípio sistêmico aqui, a ancestralidade, a todas as circunstâncias que elas viveram numa fase onde elas têm total sabedoria e tempo disponível para se cuidarem, para se olharem. Então tá tudo certo. Ao mesmo tempo, eu acho que a aluna mais jovem que eu recebi no meu curso tinha 16 anos. Gente, com 16 anos eu tava começando a tomar pílula. E eu recebo uma menina de 16 anos me contando que ela não quer tomar pílula de jeito nenhum, ela mora só com o pai. Que o pai não sabe o que faz, que a médica já fica colocando pílula, ela veio, pagou o curso e veio para eu ajudar ela a não tomar pílula. Uma menina de 16 anos. Cada mulher tem seu tempo, né? E vão repassar para outras mulheres coisas boas e não irão repetir padrões, exato. Nunca tomei pílula, mas agora o meu médico diz que devo começar porque tenho falta de progesterona. Não vai te ajudar nunca. Vai colocar progesterona sintética, vai colocar testosterona e bloquear teu ciclo. Fluxo abundante que me causa anemia. O fluxo não vai causar anemia, é um outro equívoco. O sangue que vai ali para sua menstruação é criado dentro desse sistema, não tá vindo sangue do teu corpo inteiro indo na tua menstruação. Então, o que precisa ir? Investigar a origem emocional da sua desmenorreia, que é muito fluxo, associar uma nutricionista para resolver essa anemia, que não tem a ver o que você está sangrando ou não, e não tomar pílula de jeito nenhum. A pílula vai bloquear seus hormônios naturais, vai colocar o hormônio sintético e não vai resolver, tá? Tem uma histerectomia para retirar pólipos em setembro. Não, histerectomia é retirada do útero, tá? A cirurgia que você vai fazer é para retirada de pólipos, são coisas diferentes, tá? Minha filha tem 11 anos, já estou repassando de uma outra maneira a questão menstrual. Sim, como eu também repasso para mim, que eu não tive, né, esse conhecimento também desde criança. Eu tenho 45 e entrei na menopausa com 41. Você entrou no climatério, tá? Vamos pontuar. Climatério é aquela fase em que começam os sintomas de que a menopausa vai chegar. Calorão, insônia, ressecação vaginal, e que não é regra todas as mulheres passarem por isso. E aí o ciclo começa a ficar... Então o ciclo começa a ficar irregular. Todo esse processo, até a menstruação parar mesmo, é climatério. Então aos 41 você entrou no climatério. A menopausa, ela só acontece quando já se passaram 12 meses desde a última menstruação. Então o ciclo ficou irregular, veio uma última vez, passou um ano, não veio mais menstruação, agora você está na menopausa. Então existe um equívoco social, né, de conhecimento mesmo. Climatério é pré-menopausa, são todos os sintomas, ciclo irregular. Menopausa é quando tudo isso já passou, já faz um ano que você não menstrua mais, tá? Tô vendo que vocês estão... A laqueadura eu já respondi. Enfim, mulheres, o que eu acho mais importante desse assunto todo, ainda não iniciei minha vida sexual e não quero tomar pílula nenhum tipo de hormônio. Você vai usar camisinha, Simone. Especialmente porque camisinha é um símbolo de amor próprio e tem a mesma eficácia que qualquer contraceptivo. É barato, é acessível, não é agressivo para o seu corpo, tá? E assim, você vai começar, quando você for ter a primeira relação, você precisa usar camisinha mesmo, porque você não sabe com quem que a outra pessoa teve relação, como é que tá a saúde da pessoa. Isso é amor próprio, né? A eficácia dela é a mesma de outras. E não caia nessa história que os homens falam de coito interrompido, porque isso não é método contraceptivo. Antes de ejacular, a mulher pode engravidar mesmo assim. Coito interrompido não é contracepção, gente, é risco, tá? Eu nem considero. Eu fiz um Rios recentemente, choveu mulher falando que funcionava, funciona até a hora que der azar, porque vai dar azar uma hora, tá? Dá pra engravidar no climatério? Sim. Por quê? Porque o ciclo está irregular. O que isso significa? Existe ciclo. Se existe ciclo, existe ovulação. Se existe ovulação, existe óvulo. Se existe óvulo, existe sim a probabilidade de engravidar. Muitas mulheres que têm filhos temporões, que como se dizia antigamente, né? Mães que já tinham filhos, o filho mais novo com 10, 12 anos engravidaram, depois de mais velhas, na casa dos 40,
muitas vezes foi por causa de estar no climatério, né? A questão é que você tem que usar a camisinha direto, porque como o ciclo é irregular, você não sabe quando você vai estar ovulando, né? A não ser que você tenha um autoconhecimento cíclico totalmente desenvolvido, como eu ensino quem vem para os meus workshops, como eu tenho, e aí você não precisa que entrou aqui. Aí você não precisa usar a camisinha direto, porque você vai perceber teu muco, você conhece muito bem o seu corpo e você vai falar, ops, hoje eu tenho que me prevenir. Mas se não, se você não tiver ligada nisso, camisinha direto, tá? Bom, gente, a gente tá encerrando a ocitocina de hoje, são 30 minutos, né? Amanhã eu tô aqui de volta, amanhã tem uma convidada maravilhosa, a gente vai falar de um assunto tórrido e muito bom, que é sexo anal. A gente vai falar com a Biana, que já esteve aqui com a gente, que já lançou 2 livros de contos eróticos e agora ela tá lançando o Manual do Sexo Anal. Então a conversa amanhã é boa, é divertida, é séria e ajuda muita gente para muita coisa, tá? Para equilibrar os hormônios não é tomar alguma coisa, é procurar um nutricionista. A regulação hormonal acontece através da alimentação, tá? Mulheres, espero todas vocês aqui. Quem não se cadastrou para assistir a websérie gratuita na semana que vem, link na bio do Instagram, certo? Espero todas. Muito obrigada, seguimos juntas e um beijo no coração.